Eclesiastes capítulo 1, acompanhem na sua Bíblia a leitura da palavra de Deus. O livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, começa assim: As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser, o que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando, eu me tornei famoso, ultrapassei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. De fato, eu adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Capítulo 2. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que rir é loucura, e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, neles plantei todo tipo de árvore frutífera, construí também reservatórios para irrigar meus bosques verdejantes, comprei escravos, escravas, tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me famoso, mais famoso e poderoso que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, eu percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Vamos orar, queridos? Senhor, muito obrigado por falares e revelares a nós qual é o sentido afinal da vida. Que nessa noite o Senhor alcance os nossos corações, que teu Espírito fale profundamente a todos nós e traga para nós a tua boa e santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse livro de Eclesiastes, ou livro de sabedoria,
ele poderia ser descrito com um tema. E o tema poderia ser a brevidade da vida. Como de fato a vida é breve. Quem fala isso, por exemplo, é o apóstolo Tiago, na sua carta. Tiago diz que a nossa vida é como vapor. A nossa vida é como neblina. Ela aparece por um instante e logo se dissipa. E ao preparar essa mensagem, eu me lembrei de um poema chamado O Tempo, escrito por Mário Quintana. E o Mário Quintana diz o seguinte: a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. E agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado outro dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está na minha frente e diria que eu o amo. E tem mais, não deixaria de fazer algo que gosto devido à falta de tempo. Não deixaria de ter pessoas ao meu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo, que infelizmente nunca mais voltará. Palavras sábias do poeta. E queridos, na medida em que o tempo passa, nós vamos tomando consciência de algumas coisas. Nós vamos tomando consciência, por exemplo, que nós discutimos assuntos que na verdade eram totalmente irrelevantes. Na medida em que o tempo passa, nós tomamos consciência que defendemos esse e aquele governo para descobrir no final que todos se abraçam no fim da festa. Nós vamos tomando consciência que desistimos de algo que poderia ter dado certo. Que nós não tomamos a decisão que poderia ter mudado o rumo da nossa história, mas daí o tempo já foi, o tempo já passou. Há um livro chamado A Sociedade Decadente, ele é escrito por Ross Douthat, que escreve para o New York Times. Ele faz uma análise da sociedade norte-americana e quem sabe da sociedade ocidental, dizendo que a sociedade atual vive um tempo de decadência, em todos os sentidos. E esse estado de decadência é causado por uma profunda apatia com a vida. As pessoas estão absolutamente apáticas. Parece que estão amorfas. E elas optam em viver num estado constante de fuga da sua realidade. Elas se encontram num espírito constante de descontentamento. Podem ter dinheiro, podem ter recurso, podem ter emprego, podem ter amores, podem ter os mais atuais avanços da tecnologia, mas estão apáticas. E diz ele num certo trecho: vivemos um sentimento como nunca, de vazio e decepção. Os caminhos que nós vamos percorrer vão levar ao pôr do sol. Que diagnóstico triste, né? Mas eu quero chamar a sua atenção para essa frase: vivemos um sentimento de vazio. Salomão começa o seu livro falando desse vazio, dessa inutilidade na nossa versão. Inutilidade ou vazio é a mesma coisa que vapor. Tudo na vida é um sopro. Observe também que, quando se refere a esta vida, Salomão diz que a vida para ele não tem sentido. As palavras do mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém: que grande inutilidade, diz o mestre, nada faz sentido. Agora você vai perguntar para mim, se o próprio Salomão, o homem mais sábio que já existiu no Oriente em todo o tempo, em todas as eras, se esse homem diz que a vida não tem sentido, por que é que eu vou falar que a vida tem sentido? Por que é que nós vamos começar uma série de mensagens sobre sentido da vida, se o próprio Salomão diz que a vida não tem sentido?
Antes de tudo, é preciso dizer duas coisas. A primeira delas é que o texto de Eclesiastes começa com essa afirmação que nada faz sentido. Só que ele termina o livro, no capítulo 12, você sabe, dizendo o seguinte: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, e antes que se aproximem os anos nos quais você dirá, não tenho neles prazer. Não se pode ler o começo sem ler o fim do livro. A segunda coisa a ser dita é que Salomão escreveu esse livro na velhice. Alguns estudiosos da literatura hebraica dizem isso porque Salomão reflete muito sobre a brevidade da vida e sobre a passagem dos anos, olhando para si mesmo no espelho e vendo que a vida para ele passou muito rápido. E não esqueçamos também de um terceiro detalhe, que Salomão começou a vida muito bem, temente a Deus, servindo o Senhor com fidelidade, mas terminou a vida muito mal, por conta das muitas mulheres que corromperam o seu coração e o levaram a adorar outros deuses. E Deus o avisou que por causa disso rasgaria o seu reino, como aconteceu com seu filho, através do seu filho Roboão. Mas, queridos, o que Salomão escreve no começo do livro, na verdade, tem a ver com a tentativa do ser humano criar um sentido para a vida, porque ele não acha sentido, ele tenta criar um sentido na vida. E a grande mensagem do livro é que, na verdade, nós temos que descobrir o sentido. Não se pode criar um sentido, porque o sentido já existe. Ele é dado pela revelação. Então, se o sentido já existe, o que compete a mim e a você é descobrir qual é o sentido. Portanto, o sentido da vida não é uma criação antropocêntrica, é uma descoberta. É mais uma descoberta do que uma criação. E todas as vezes em que uma pessoa se nega a descobrir o propósito que Deus tem para a sua vida, fatalmente ela tentará criar um sentido para a sua própria existência, através de tudo que Salomão disse aqui. E é isso que ele menciona em Eclesiastes. Ele diz que na tentativa de não aceitar que nós somos criados com um objetivo, sentido e propósito e finalidade, quando não se aceita isso, no lugar se tenta fabricar um sentido aleatório e tentar fabricar um sentido passageiro. Nós lemos o capítulo 2, onde Salomão tenta criar várias coisas, e nestas coisas ele procura encontrar e dar o sentido para a sua vida. Já que no capítulo 1 ele diz, nada faz sentido, tudo é vazio, as coisas são uma mesmice repetida, todo dia eu acordo e vou dormir e nada muda, e as coisas são sempre as mesmas, não há nada novo debaixo do sol, então eu tenho que criar alguma coisa que seja mais interessante para sair desse mesmismo, dessa mesmice. A primeira coisa que ele tenta criar, para dar o sentido à sua vida, é ele dizer, eu me entreguei ao vinho. Eu fui experimentar o que é essa questão da bebida. Quem sabe beber, seja o sentido da vida. Como muita gente faz, encontrando na bebida, encontrando nos vícios, uma muleta para compensar suas dores e fracassos. Quem sabe o vinho vai trazer sentido, vou beber bastante, vou conhecer cada vinho, cada safra. Quem sabe isso traga sentido para a minha vida, vou me tornar enólogo, especialista em vinhos. Mas o tempo passou, ele percebeu que isso não lhe trouxe sentido. Ele opta por uma segunda opção, pela construção civil. Ele diz, eu construí casas. Então ele se torna um construtor. E essa opção um pouco melhor do que beber vinho, você há de concordar. Ele se torna então uma pessoa dada à construção civil. Desiste da boemia e elege o trabalho como forma de criar o sentido. Como a construção civil, assim como a bebida, não trouxe sentido da vida, ele vai optar por um terceiro fator, que é o agronegócio. Eu fiz jardins, pomares, plantei todo tipo de árvore frutífera.
Ele se torna então um homem do agronegócio. O tempo passa, mas nem o agronegócio lhe dá o sentido para a vida. Então ele tenta criar um quarto sentido através da aquisição de muitos bens. Ele diz: eu comprei escravos e escravas, tive mais ovelhas e bois que todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Então ele adquire muitas propriedades e bens. Salomão, a essa altura, já estava na primeira página da revista Forbes. Ele era muito mais rico que Elon Musk. Mas não parou por aí. Ele achou que nada disso lhe trouxe sentido, então lhe disse: só pode ser uma coisa, o sexo. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. E mesmo isso, a satisfação vinda pelo prazer, não respondeu à sua falta e o seu vazio. Aí ele se torna, ou quer se tornar, um influencer digital. Ele quer muita curtida no Instagram. Ele diz: tornei-me mais famoso e poderoso que todos que viveram antes de mim em Jerusalém. E ainda assim, ele diz: tudo em vão. Por que tudo em vão, queridos? Porque quando você tenta criar alguma coisa em que você não quer descobrir o que Deus tem para a sua vida, você vai acumular tentativas, e nenhuma delas vai trazer satisfação total. Ao investir um sentido para a vida, sem levar em conta que nós somos criados para a eternidade, todo ser humano só vai acumular frustrações. Há um escritor chamado Thomas Nagel, ele tem um livro chamado O Absurdo, quando ele fala exatamente dessa questão de criar o sentido, com aquela famosa pergunta: para que serve tudo isso afinal que eu faço? E todos nós, ele diz, tentamos criar e vincular o que nós fazemos a algo maior do que nós. O ser humano tem um desejo de transcendência. Ele quer saber que aquilo que ele faz, ainda que seja muito humilde, vai beneficiar alguém além dele. E vai deixar um legado. Todo ser humano quer isso. Então ele pergunta: por que nós cuidamos da saúde? Para poder trabalhar. E por que nós trabalhamos? Para poder ganhar dinheiro. E para cuidar da nossa família. E se você continuar fazendo perguntas, ele diz: tudo vai girar em torno da sua própria agenda. Só que Salomão nos recorda que se tudo que existe for esta vida, e tudo que existe for a minha agenda, e não houver Deus, então não importa se você na vida é altruísta ou egoísta. Não importa se você defende o necessitado ou abusa dele. Se você ama os seus familiares ou os trata mal. Se não há Deus, nada faz diferença. Se você é o sentido, se você fez de você o sentido da vida, tanto faz como você vive. Só que se o sentido da vida for Deus, então nós descobrimos que seremos responsabilizados por Deus em amar o próximo, em cuidar do próximo, amar o outro como Deus nos amou. E quando nós descobrimos que nós estamos aqui por um ato soberano de Deus, e de que a nossa história desde o começo está traçada e escrita por Ele, então o sentido da nossa vida vai migrar do eu para Deus. É isso que Davi diz no Salmo 139. Os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Foram escritos no teu livro. Quem é que escreveu? Não fui eu. Eu era um embrião. Não foi você, você era um embrião. Mas Deus escreveu o propósito da sua vida. O Senhor vai fazer novas todas as coisas. E Ele lembra para nós, queridos, que não é a nossa influência, não é o nosso dinheiro, não é a nossa formação acadêmica, não é a ideologia que você abraça que vai dar um jeito nesse mundo. Não é. É o Senhor que vai dar jeito nesse mundo, como quer dar jeito na sua vida e na minha. Não somos nós que resolvemos as demandas e as grandes questões da vida. E não somos nós que criamos um sentido para a vida que nós temos aqui.
Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles são semelhantes na narrativa entre eles. E os sinóticos têm uma visão de história horizontal. Quando você lê os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você percebe que o conceito de história para eles é começo, meio e fim. A história para eles é horizontal. Quando você lê João, você percebe que o 4º evangelho é diferente. Porque João compreende a história não como horizontal, mas como vertical. Ele diz: o verbo se fez carne, desceu e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. A eternidade veio de cima e rasgou a história no meio, e penetrou na história, e marcou a história, e está presente na história. Por que João tem essa visão? Porque na época de João, era a época da cultura grega, da cultura gnóstica, que dizia que o ser humano vive num círculo fechado, no eterno vir a ser. E nesse conceito de tempo e história, que nada muda, é um círculo fechado, nada muda, tudo se repete, portanto não há esperança. O que há é karma. Não há esperança de nada acontecer na história, nada novo vai fazer com que ela seja alterada. Mas João diz: o verbo se fez carne, ele rasga a história, ele rasga o círculo, ele entra na história e transforma o desespero em esperança. E em Jesus tudo pode mudar, tudo absolutamente pode mudar. É por isso que no final do capítulo 2 de Eclesiastes, Salomão chega a uma conclusão. E eu quero enfatizar o pronome pessoal que Salomão usa. E por que ele chega à conclusão que tudo foi vazio? Ele diz assim: não me neguei nada que meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos tinham feito, o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Correr atrás do vento, não há proveito. Por que não há proveito? Porque não há inútil. Porque você correu atrás de tudo que diz respeito a você e a mais ninguém. E viver assim é de fato inútil. Salomão chegou no topo do mundo só para constatar depois que no topo da montanha não tem absolutamente nada. É como seguir o arco-íris achando que você vai encontrar o pote de ouro. Mas então o que fazer? E como sair desse dilema? A resposta é dada no capítulo 3 desse livro de Eclesiastes. Quando Salomão, você sabe, fala do tempo. E ele diz que há um tempo para cada propósito debaixo do céu. E ele faz um link entre tempo e propósito. Para tudo há um propósito. E a nossa vida já é intencional, do ponto de vista de Deus. Deus criou com uma intencionalidade. Ele não criou você, como alguns acham, para dizer a você: agora vai lá e arrasa, né? Desce lá e arrasa. Não. Deus não criou a gente para que a gente agora possa dizer: faz por ti que eu te ajudarei. Não. Deus nos criou com o propósito dele, com o DNA da eternidade, porque Salomão diz que ele colocou em nós o senso da eternidade. Então ele diz que no tempo, todas as coisas têm prazo de validade. Debaixo do sol, nada dura para sempre. E se nada dura para sempre, querido, se você for o sentido da sua vida, tudo que você faz não vai durar, e nem você. E que tristeza chegar ao final do último dia da vida e olhar para trás e perceber que a sua vida não teve sentido, porque tudo na sua vida disse respeito só a você. E tudo que você fez não durou. E você também não vai durar. Por isso que o texto alterna situações opostas, umas às outras, dizendo que há um tempo de nascer, um tempo de morrer, há um tempo de plantar, um tempo de arrancar o que se plantou, há um tempo de matar, há um tempo de curar, há um tempo de derrubar, há um tempo de construir, há um tempo de chorar, há um tempo de rir, há um tempo de prantear, há um tempo de dançar, tempo de espalhar pedras,
tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de se afastar, tempo de procurar algo e tempo de desistir da busca, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de consertar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. E aí eu me perguntei algumas vezes, por que é que Deus diz que há um tempo de fazer guerra? Por que Deus diz que há um tempo de odiar pessoas? Por que Ele diz que há um tempo de não abraçar ninguém? Isso me incomodava, até que eu fui para o texto original. E descobri que a palavra tempo, que Salomão usa, é kairos, que não é tempo mensurável, significa oportunidade. Então o texto pode ser lido, há uma oportunidade para isso ou para aquilo. Sendo assim, queridos, nem sempre nós fazemos as melhores escolhas na vida. É por isso que no capítulo 3, Salomão diz, Deus pôs a eternidade no coração do homem. Sabe por quê? Porque da eternidade só vem tempos de amar, abraçar, viver em paz. Quem tem a eternidade dentro do seu coração, usa o seu tempo para essas coisas. E o DNA da eternidade não é individual, ele é coletivo. É comunitário. Nós somos criados por uma comunidade chamada Pai, Filho, Espírito Santo. A eternidade não é o eu. A eternidade somos nós. Por isso, nada nesta vida buscado individualmente pode dar total sentido e total satisfação. E nada aqui preencherá o nosso vazio. Por isso que o Senhor Jesus lembrou essa verdade em Lucas 9, dizendo o seguinte, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É interessante, Jesus tinha dito isso aí, logo depois de multiplicar pães e peixes para a multidão. Depois desse milagre, ele diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O sentido não é comer pão, embora seja bom. Mas o sentido da vida, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então nós fomos criados por Deus, queridos, com o DNA da eternidade, para abraçar os valores da eternidade. Para descobrir quem é Deus e o que Deus deseja de nós. Para fazer a oração de Agostinho que dizia, Senhor, nosso coração não encontra descanso até descansar em Ti. Por isso o sentido da vida, ele não pode ser criado artificialmente pelo trabalho, pelo dinheiro, pela fama, pelo reconhecimento social, nem pelos títulos acadêmicos. Tudo isso é muito importante, mas no final não passa de vapor, porque dura pouco, porque não alimenta a alma. E só aquele que veio da eternidade é que pode nos mostrar por quê, para que nós estamos aqui. Ele veio para nos libertar das fantasias que nós elegemos como sentido para a nossa vida, para criar a nossa própria felicidade. Essas mesmas fantasias boas que no fim nos escravizam. E quando acabam, nos fazem entrar em desespero porque perdemos. Jesus disse que nos veio para dar vida e vida com abundância. E queridos, vida com abundância não é viver 120 anos, não é viver sem ter nenhuma doença, não é viver com o bolso cheio de dinheiro, não é viver sem ter nenhum problema. Vida abundante é descobrir que esse Deus quer falar com você e deseja ter um relacionamento com você todos os dias da sua vida. Isso é vida boa. É ter um amigo chamado Deus, com quem você pode conversar e viver todos os dias da sua vida. Vida abundante é aquela vida que se doa para o outro, porque aprendeu que amar é melhor que ser amado, que compreender é melhor que ser compreendido, que consolar é melhor que ser consolado. Porque depois que o pecado entrou no mundo, todos os homens e mulheres que nascem aqui,
continuam sendo iludidos pela serpente, para acreditar que é melhor reinar no inferno que padecer no paraíso. A serpente continua dizendo para nós as mesmas coisas. É por isso que tanta gente, apesar de ter dinheiro, apesar de ter uma boa família, apesar de ter um bom emprego, condição de segurança e estabilidade para o futuro, mesmo assim se declara infeliz e vazio. Porque acredita nessa mentira que o objetivo da vida é a sua felicidade pessoal, nada mais. E o escritor C.S. Lewis diz no livro Cristianismo Puro e Simples o seguinte: se nós olhássemos para dentro do nosso coração, nós descobriríamos que desejamos algo que não podemos ter nesse mundo. Todo tipo de coisa que nós possamos imaginar se propõe a dar isso, mas nunca cumpre a promessa. Aqueles sentimentos que nós temos ao nos apaixonar pela primeira vez, ao viajar para um país estrangeiro, ao lermos um livro muito interessante, não são, na verdade, sentimentos que têm a ver com a pessoa amada, com o país que nós visitamos ou com o livro que lemos. Tem a ver com algo que está acima deles, que não está neles. E nesse primeiro momento do encantamento, do maravilhamento, há sempre algo que agarramos que simplesmente desvanece. O cônjuge pode ser muito bom, o país pode ser exuberante, o emprego pode ser excelente, o livro pode ser o melhor que você já leu, mas esse algo mais nos escapa. E se nada nesse mundo nos satisfaz, deve ser porque nós não fomos criados para esse mundo. Nós não fomos criados para esse mundo. É por isso que nada aqui nos satisfaz. Enquanto nós tentarmos criar sentido aqui, vamos continuar dizendo, tudo é vazio, tudo é correr atrás de vento. Santo Agostinho diz mais uma frase que eu gostaria que você guardasse nessa noite. Ele diz assim: não erramos por amar coisas erradas. Nós erramos por amar coisas certas na ordem errada. Não erramos por amar coisas erradas, erramos por amar coisas certas na ordem errada. Nada dessas coisas que Salomão disse são erradas em si. Elas são erradas se elas estão sendo elencadas, elegidas como sentido da minha vida. Eu vivo para isto. Jesus certa vez contou a história de um pai cujo filho mais novo resolveu pedir tudo antecipado e sair de casa, partiu para curtir a vida, reuniu suas coisas, pôs o pé na estrada, e depois de muitos anos, toda a sua riqueza foi acabando, a vida foi passando, os amigos foram desaparecendo, até que ele põe a mão na cabeça, faz as contas, e descobre que tudo aquilo que ele amou só trouxe perdas. O dinheiro do grande sentido do jovem rico, ele perdeu. O respeito dos amigos, porque ele tinha muito dinheiro. Aliás, tem amigos que só são amigos enquanto você tem dinheiro. Na hora que acaba o dinheiro, nunca mais os vê. Ele perdeu os amigos. Ele perdeu a segurança da casa paterna. Ele perdeu saúde. Ele perdeu a paz. Então ele decide voltar para o pai. E para surpresa dele, o pai já o estava esperando de braços abertos. O pai o perdoa, o pai o aceita, o pai o recebe de volta, o pai lhe faz uma festa. Porque o filho mais novo achou que o sentido da vida era o dinheiro do pai, até que ele descobre que o sentido da vida é o pai. E até que nós descobramos que o sentido da vida é o pai, nós vamos ser como o jovem que saiu de casa para curtir a vida e dando sentido às coisas, em vez de entender que o sentido da vida é o pai. E esse é o sentido da vida. Deus esperando a mim e a você de braços abertos para voltar para Ele. Se você não encontra paz, mesmo que tenha tudo aquilo que possa ter feito, e a sua vida esteja hoje redondinha, e mesmo assim não tem paz e sentido,
mesmo cercado de pessoas, você se sente sozinho, se o seu coração anda quebrado, apertado, rasgado, é hora de você ouvir o convite de Jesus: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Se você ainda não encontrou Jesus, peça nessa noite para Jesus entrar no seu coração. Se você já é de Jesus, mas se afastou e andou longe dele, volta para Jesus essa noite. Porque é só nele que você de fato vai encontrar sentido. Viktor Frankl foi um psiquiatra, um médico judeu que sobreviveu ao campo de extermínio nazista. Escreveu um livro que você conhece, O Homem em Busca de Sentido. E ele entrevistou vários prisioneiros de guerra no campo de concentração, ele estando lá. E levantou algumas perguntas. Por que alguns prisioneiros desistiam da vida? Por que outros se tornavam aliados de nazistas para maltratar os seus irmãos? E por que outros simplesmente se voltaram para Deus? Como? Por quê? Nas conversas com os prisioneiros, ele descobriu que muitos deles tinham feito, segundo falaram, tiveram feito ou tinham feito da família, do dinheiro, da profissão, a razão de existir. E esses mesmos prisioneiros que estão agora lá no campo, perderam família, perderam casas, perderam bens, perderam tudo, foi-lhes arrancado isso, e eles simplesmente desabaram emocionalmente e cometeram suicídio. A vida perdeu o sentido. Porque o sentido estava nessas coisas que eles elegeram como sentido das suas vidas. Outros transferiram o sentido da vida para além de si mesmos, para além das situações, para além deste mundo. E ele cita o testemunho de uma prisioneira que disse o seguinte: antes de chegar aqui, eu era uma garota mimada, que não levava Deus a sério. E quem sobreviveu ao campo de extermínio é porque encontrou em Deus uma razão para viver e encontrou no outro uma razão para amar. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles prazer.